1 Coríntios capítulo 11. Nós vamos dividir esta pregação em dois argumentos. O primeiro argumento vai do versículo 17 a 22. Este primeiro argumento, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. Nós vamos estar tratando sobre uma exortação sobre a ceia. A partir do versículo 23 até o versículo de número 33, nós vamos falar sobre uma significação sobre a ceia. Essa segunda parte nós vamos estar ministrando na ceia, porque cremos que a ceia é uma pregação dramatizada a respeito da morte vicária de Cristo Jesus, como ordenança dele para a igreja. Por isso, nós vamos nos ater apenas nesses versículos, nesse primeiro momento, 17 a 22. Quem abriu, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Que o Senhor abençoe a sua rica e bendita palavra. Amém? O tema da mensagem é o propósito da ceia. Qual é a finalidade da ceia? O apóstolo Paulo, ele está tratando no capítulo 11 de dois aspectos. Um sobre a condição da mulher na igreja, e o outro aspecto, Paulo trata sobre a questão da ceia do Senhor na igreja. Hoje eu quero falar apenas a partir do versículo 17, porque 140 aproximadamente irmãos foram recebidos há 2 semanas nessa igreja para a glória do Senhor Jesus. E eles vão ter um momento de participar da ceia, principalmente aqueles que fizeram sua profissão de fé e batismo aqui na igreja. E eu penso que esta mensagem, ela é oportuna. Ela é oportuna porque esse texto fala exatamente de um problema que estava acontecendo na igreja de Corinto. E era um problema no culto. Era um problema cultico. E qual era esse problema? O problema era que os irmãos se reuniam na igreja para celebrar, para adorar, para ter comunhão uns com os outros, e esta comunhão estava sendo fragilizada por comportamentos dos irmãos e a maneira como eles celebravam a festa ágape no período da igreja primitiva. Então, Paulo aqui vai fazer uma exortação. Ele exorta a igreja quanto ao seu comportamento em relação à comunhão e principalmente o momento de adoração, do momento cultico de adorar a Deus através principalmente da ordenança do sacramento da Santa Ceia. E para isso, eu quero dividir essa exortação em 3 argumentos também. Primeiro eu quero falar sobre o partidarismo que Paulo fala quando os membros da igreja de Corinto se reuniam para participar da ceia. O segundo, ritualismo desses irmãos
no momento da ceia, transformando aquilo que era a essência real, maravilhosa de Deus, em algo formático, apenas em forma. E o terceiro argumento é o snobismo de alguns irmãos dentro da igreja, se arvorando em seu orgulho de achar que eram melhores do que outros. Primeiro argumento dessa exortação, Paulo vai tratar sobre o partidarismo. E ele começa dizendo de que quando esses irmãos se reuniam, eles não se reuniam para melhor. Ou seja, todos os encontros da festa ágape, da celebração ágape, não tinha de fato a finalidade de edificação do corpo, mas aqueles irmãos que iam para as casas e celebravam a festa, eles faziam isso não para melhor, não para crescimento, não para unidade, mas sim para pior. E é essa exortação que Paulo faz no versículo 17. Mas a partir do versículo 18 e 19, nós temos aqui o primeiro aspecto, o primeiro problema que Paulo detecta, que é a questão do partidarismo. Observe o texto no versículo 18. Porque antes de tudo estou informado a ver o quê? Divisões entre vós. Quando vos reunis na igreja, eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja o quê? Partidos. Por que Paulo está falando para a igreja de Corinto sobre esse partidarismo? Isso se revelava exatamente na celebração ágape. E aí você pergunta, pastor, o que era a celebração ágape? Ou a festa ágape? A palavra ágape vem do termo grego amor, ação incondicional, voluntária, de abençoar as pessoas, de edificar as pessoas, através do amor de Deus. Mas esses irmãos estavam deturpando, distorcendo esta reunião, porque nesse encontro de celebração da festa ágape, que era uma refeição maravilhosa, que os irmãos comiam, eles bebiam juntos, estava acontecendo algo na igreja de Corinto que era reprovável. É que os ricos levavam suas comidas, suas melhores bebidas, e em vez de compartilhar com os pobres da igreja, que muitas vezes eles tinham uma única refeição no dia, e essa era uma refeição especial, eles estavam sendo colocados ao largo, à parte. Então os ricos se reuniam, eles comiam, eles bebiam, se embriagavam e deixavam os pobres à margem e não permitiam que os pobres pudessem comer das primícias, das coisas maravilhosas daquela comida. Era o resto que eles estavam comendo. Paulo está falando sobre isso. Paulo está dizendo de que aquele momento ímpar, aquele momento maravilhoso, onde há comunhão, a unidade da igreja, através da refeição, onde ricos e pobres comiam, tinham tudo em comum, como diz Atos capítulo 2, versículo 42 em diante, eles agora estavam quebrando, rompendo com isso, na celebração. E no momento da ceia do Senhor, eles queriam se reunir e celebrar a ceia como se nada tivesse acontecido. É interessante porque Paulo usa duas expressões no original grego para falar sobre divisão. A primeira é a palavra cisma. Ele diz, há divisões no meio de vocês, há cisma, ruptura, há um rasgão. No original é transformar aquilo em pedacinhos. O que Paulo está dizendo é de que eles fragmentaram, eles partiram, eles rasgaram a comunhão que havia um com o outro. Que classes sociais estavam sendo fragmentadas por comportamento de alguns irmãos da igreja. E aí ele vai mais profundo ainda, no versículo 19, quando ele fala sobre partidos. A palavra partido, no texto original,
a hereses, que é a ideia de heresia. Ou seja, um grupo de pessoas que se reuniu com um princípio, um propósito definido em suas concepções. O que Paulo está dizendo de que não era simplesmente uma questão conjuntural, era estrutural o que estava acontecendo na igreja. Eles estavam rompendo com isso. Eles estavam rompendo com o princípio da igreja primitiva, que era essa igreja que vivia em unidade, que tinha tudo em comum e compartilhava os seus bens segundo aqueles que tinham necessidades. Meus irmãos e minhas irmãs, é possível que nós também, em algum momento, possamos caminhar e enveredar por essa mesma trilha. E a ceia do Senhor precisa nos trazer à memória, à nossa compreensão, esse aspecto. Por quê? Porque a igreja do Senhor Jesus, ela é feita de ricos e pobres, de pobres e ricos. A igreja do Senhor Jesus é feita de multirraças, pessoas de todos os tipos étnicos. A igreja de Jesus é feita também de gente que teve mais condições de crescer aspectos acadêmicos e outros não. A igreja de Jesus é feita de irmãos que trabalham em seu ofício como pedreiro. A igreja de Jesus é também formada por irmãos que têm o seu ofício acadêmico. A igreja de Jesus, ela é formada dessa variedade de gente que se compõe, que se une num único propósito: adorar a Deus e viver em unidade. E me parece que se tem alguém interessado em romper esta unidade, em fragmentar essa unidade, é exatamente as forças do mal. Meu irmão, minha irmã, a igreja presbiteriana de Manaus, ela é regida, ela é fomentada, ela é retroalimentada por essa variedade de todo tipo de gente. Nós não somos, irmãos, exclusivos detentores de uma estrutura onde nós não compartilhamos com os outros as realidades do reino de Deus. Essa igreja que se reúne aqui à noite, tem uma igreja lá no Mauauzinho que também se reúne com a igreja presbiteriana. Essa igreja que se reúne aqui, também tem uma igreja chamada Raio do Sol, uma congregação nossa, que se reúne lá num bairro da periferia, enfrentando os maiores dilemas da nossa caminhada e da violência que acontece na nossa cidade. Esta igreja que se reúne aqui, é a mesma igreja que se reúne no Morro da Liberdade, onde mais de 8 jovens foram ceifados suas vidas nesses últimos dias. Essa igreja está no fronte. Essa igreja é cheia de gente, com todas as simplicidades, com todas as limitações que a sociedade e a nossa realidade nos impõe. Essa igreja é a mesma igreja, ou seja, negros e brancos, japoneses e brasileiros, venezuelanos e acreanos, seja qual for o tipo de procedência, nós que fomos lavados pelo sangue de Jesus Cristo, precisamos romper com todo tipo de partidarismos e sermos uma igreja una em Cristo Jesus. Paulo exorta a igreja a ser uma igreja que não faz acepção de pessoas. Sabe, irmãos e irmãs, nós precisamos considerar isso, porque muitas vezes nós participamos da ceia e não consideramos que o que nos une não é a nossa identificação social, não é a nossa posição financeira e econômica, não é a nossa forma, muitas vezes, de gerar divisões. Nada disso, irmãos. O que nos une é Jesus, irmãos. É Jesus. É Jesus. Por isso essa igreja, ela está aberta para todo tipo de pessoas que querem encontrar-se com Jesus, ter um encontro divino com Jesus. Ter um encontro divino com Jesus. Paulo exorta a igreja a não ser uma igreja partidária. Segunda exortação do apóstolo Paulo é quanto à questão do ritualismo. Paulo exorta a questão do ritualismo.
versículo de número 19. Versículo 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Agora nós estamos diante de algo muito interessante. Paulo diz assim: vocês se reúnem nas casas, a igreja se reunia nas casas, e tinha momentos também de se reunir num grupo maior, fora das casas. Ele diz: vocês se reúnem, vocês comem, vocês bebem, no mesmo lugar, e vocês estão dizendo que vocês estão tomando e participando da ceia do Senhor? Paulo aqui está chamando a atenção da igreja, chamando a atenção da igreja quanto à questão do ritualismo, do cerimonialismo. Irmãos queridos, todo mês, primeira semana do mês, nós nos reunimos para participar da ceia do Senhor. Todas as vezes nós temos todo esse procedimento, porque assim a Bíblia nos ensina quanto à ordenança da ceia. Mas é possível que nós estejamos participando da ceia do Senhor meramente por uma questão de forma, de um ritual, simplesmente de um cerimonial. O que Paulo está dizendo é o seguinte: não importa uma ceia pomposa ou uma ceia com todas as simplicidades que ela muitas vezes é ministrada em vários lugares. Não importa isso. O que importa é qual é a nossa motivação em relação à ceia. Nós estamos reunidos aqui, qual é a nossa motivação? Qual é a essência do nosso encontro? Irmãos e irmãs, eu e você estamos aqui para participar da ceia. Mesmo sendo um memorial e sendo todo esse cerimonial, é muito mais do que isso. Nós precisamos entender que aqui tem que ter a essência é eu e você, estamos aqui como adoradores, como povo de Deus, lavado e redimido pelo sangue de Jesus. Eu não posso transformar a minha vida num ritual, de ir para a igreja e voltar para casa, de casa para o meu trabalho, do meu trabalho para a escola, e assim eu vivo a minha vida, e quanto à igreja, eu continuo nessa mecanicidade, nesse processo, e isso me cauteriza muitas vezes, e isso me faz me acostumar com o sagrado. É possível que isso esteja acontecendo comigo e com você, que a gente transformou a ceia apenas num ritual. Paulo está dizendo: vocês se reúnem, vocês comem, vocês bebem, se embriagam, e aí vocês, no meio dessa celebração toda, vocês agora querem celebrar a ceia do Senhor, sem pureza, sem adoração. É possível que muitas pessoas se deparam com a ceia do Senhor, uma mensagem poderosa da ceia, que é a morte vicária de Cristo Jesus, e aí transforma isso num ritual tão cheio de mesmice, espiritualmente falando, religiosamente falando, e a gente se esquece do que é o significado real da ceia do Senhor. E aí, eu posso me prostituir e participar da ceia como se nada tivesse acontecido. Eu posso adulterar e continuar participando da ceia do Senhor como se nada tivesse acontecido. Eu posso ficar falando mal do meu irmão, da minha irmã, e continuo ainda sendo maledicente, e vou para a ceia do Senhor como se nada tivesse acontecido. Eu posso ser um segregador, eu posso ser uma pessoa que faz diferença, acepção de pessoas, e aí quando eu chego na ceia, eu pego o pão e o cálice e eu digo que eu sou um em Cristo Jesus com a igreja do Senhor Jesus. Ou seja, eu estou transformando esse momento apenas como um ritual para a minha vida, não como um instrumento transformador, regenerador, conciliador, purificador da minha alma. Meus irmãos, minhas irmãs,
Quando o profeta Joel fala que nós temos que promulgar um santo jejum, estarmos diante do Senhor e confessar os assombros da nossa alma quanto ao pecado, ele está falando para sacerdotes e falando para o povo de Deus. A ceia do Senhor não pode ser apenas um ritual. Eu preciso olhar a minha face, olhar para os fantasmas da minha alma, reconhecer os pecados mais profundos da minha existência, me assombrar muitas vezes, porque quando eu olho no espelho e me olho muitas vezes, eu me assombro com os meus pecados, com as minhas transgressões, com tudo que eu faço, e quando eu chego na ceia do Senhor, eu participo como se nada tivesse acontecido. Não, o Senhor diz, você precisa participar, mas se examine, olhe para você, vá no calabouço da sua alma, vá no porão da sua existência, e veja aquilo que mais mexe com você, aquilo que te impede de ter santidade, aquilo que te impede de ter vida purificada, aquilo que te impede de ter uma vida ilibada diante de Deus, aquilo que te impede de ter um testemunho eficaz ao ministrar na vida das pessoas. Irmãos e irmãs, a ceia do Senhor nos faz deparar com a nossa própria essência de pecado ou de pecador. O Evangelho tem que fazer isso conosco. A gente precisa sentir dor, a gente precisa sofrer, a gente precisa derramar lágrimas por causa das nossas iniquidades. Isso não mexe mais com a gente. Meus irmãos, minhas irmãs, a gente tem que vomitar, a gente tem que colocar para fora tudo que é mal, tudo que está aqui dentro da gente, porque quando a gente faz isso, a gente se depara com a graça de Deus, com a presença de Deus e com o amor de Deus. Então quando eu chego na ceia, eu preciso olhar para mim mesmo e observar os meus pecados, confessar a Deus e participar, mas confessando a Ele verdadeiramente, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Martinho Lutero, certa vez, conta a história que ele foi confrontado com os pecados pelo mal, pelo maldito, pelo demônio, por Satanás. E Satanás começou a apontar os pecados dele. Você fez isso. E foi elencando todos os pecados no quadro. Você fez isso, você fez isso, você fez isso, você age assim, o seu comportamento é esse, a sua história é essa e tudo mais. E foi colocando tudo aquilo no quadro. E Martinho Lutero dizia, escreve mais. E ele foi colocando, esses são os seus pecados. Martinho Lutero olhou para os pecados dele e ele sabia claramente que aqueles pecados que ele fazia e que ele cometia eram pecados transgressores, terríveis, mas ele sabia que dentro da alma dele havia coisa pior ainda, lá dentro do recôndito da sua alma, aquilo que Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar, não sabemos colocar para fora aquilo que de fato nós cheiramos muitas vezes mal. E ele olha para todos os pecados dele, pega um tinteiro e joga naquele quadro, e ao jogar no quadro, aquela tinta começa a ser jorrada sobre os pecados dele. Ele disse, eu sei quem eu sou, eu sei dos meus pecados, mas o sangue de Jesus me purificou de todo pecado. Meu irmão, minha irmã, nós estamos aqui hoje na ceia do Senhor. Olha, possivelmente você vai trazer à memória muitos dos seus pecados, mas você confessa os seus pecados ao Senhor, fale para Deus os seus pecados, e você pode ter certeza que o Espírito Santo vai te assistir nesse momento, e você vai colocar diante de Deus, e o Senhor vai apagar todos os pecados, porque o seu sangue é um sangue remidor, purificador e transformador das nossas vidas. Essa exortação é hora da gente parar de viver de ritualismo. É hora de essência, substância. É hora da gente falar, ei Francisco, esse é você. E olha, queridos, muitas vezes eu olho para dentro desse que vos fala e eu fico arrepiado pelos meus pecados, pecados que tenazmente me assedia, que me assombra, que é um fantasma,
e que é acusatório muitas vezes na minha vida. E nessa hora, eu só lembro de uma palavra: graça. É graça, é graça. É Deus com a sua graça misericordiosa me lavando, fazendo aquilo que o profeta disse, lançando no mar do esquecimento todos os meus pecados. E você, meu irmão? Você conhece as suas lutas? Eu quero dizer para você que antes de você tomar a ceia do Senhor hoje, que você fale para Deus: Senhor, me purifica, me lava. O Senhor sabe que eu piso na bola nessa área, que eu piso na bola de novo. Purifica-me, Senhor. Essa foi a exortação de Paulo à igreja. Ele não disse para ninguém, ao expor tudo isso, não tomar a ceia. Ele disse: examine-se, analise a sua vida. E depois disso, ao confessar, beba do cálice e coma do pão. Coma do pão e beba do cálice. Terceiro argumento: esnobismo quanto à ceia. Paulo aqui vai falar algo muito interessante que passa despercebido de nós. Versículo de número 21. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Paulo aqui falar dessa igreja que se reunia, os ricos para um lado, os pobres para o outro. Os ricos se achavam os donos da paçoca e os pobres com uma raiva enorme dos donos da paçoca. E Paulo diz: vocês ficam menosprezando os outros, vocês estão com o coração altivo, vocês estão com uma prepotência, uma arrogância por vocês terem e os outros não. Vocês estão se sentindo cidadãos do céu da primeira classe. Eu não louvo por causa do procedimento de vocês. Sabe, irmãos, existem várias formas de nós sermos snobs. Um deles é a nossa arrogância e prepotência espiritual ou intelectual. Tem gente que Deus deu a graça dele ter condições de conhecimento cognitivo e de um conhecimento espiritual, no sentido de conhecimento das Escrituras. E aí ele vai caminhando nessa direção e ele se acha o cara. Quem está perto dele é palha. O cara se sente o maior detentor de conhecimento. A pessoa que tem uma capacidade de concatenar ideias, de organizar pensamentos, de articular com a sua eloquência argumentos, e ele se acha o dono da paçoca. Irmão, baixa a bola. Baixa a bola. Deus te deu o conhecimento, seja ele bíblico, teológico ou acadêmico, para que você, com toda singeleza de coração, haja com humildade e não haja sendo um snob seletivo, achando de que você, que nós somos a agente da proclamação de primeira classe do Evangelho.
Final de semana agora, jovens do Mauazinho se reuniram numa praça, no meio de todo tipo de violência que você possa imaginar. Eles pegaram sua bateria, sua guitarra, talvez de segunda mão, pegaram as caixas de som, talvez com aquela caixa de 8 canais, ligaram tudo aquilo, e no meio de toda aquela violência, eles começam a adorar o nome de Jesus. Que santa ousadia! Um irmão querido, que me disse que cerca de 8 pessoas morreram só em alguns dias, lá no Morro da Liberdade. Esse irmão, ele sobe o morro, ele abre a igreja, ele prega o evangelho com toda singeleza de coração. Você vai numa das congregações nossas, no meio de comunidades simples, pessoas iletradas, e elas com ousadia e intrepidez proclamam o nome de Jesus. Toda a minha arrogância cai por terra, toda a minha prepotência não tem significação, porque aquela pessoa que está ali, ela está cheia de Deus, com uma santa ousadia, com todas as limitações teológicas e bíblicas, mas elas compartilham o amor de Deus. Essa é a nossa igreja. A nossa igreja é feita de gente assim também. É feito de gente que está no fronte, nas periferias da cidade, pregando o evangelho, fazendo ação social, no meio de muitas vezes filhos de líderes das maiores e terríveis bandos violentos da cidade, facções, e eles continuam fazendo a obra de Deus. É essa gente que cai por terra todo tipo de pensamento snob, de capacidade intelectual, de argumentação sofisticada. É nesta hora que o que importa não é o que eu posso oferecer, mas o que o Espírito Santo pode nos encher com tanta autoridade, com tanta graça, que pode usar a minha vida, como pode usar a vida do pastor Jorginho lá no Mauazinho. É o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito que está em você, meu irmão, minha irmã. Quando a gente fala que você precisa participar de uma conferência e a gente fica reticente, que a gente fica resistente, mas você não sabe que há um arcabouço de pessoas orando por você, para que nesta conferência Deus emplaque na sua vida e encha você do Espírito Santo, para que você sirva ao Senhor. A ceia tem significado. Porque na ceia do Senhor, todo pensamento snob, seja intelectual, seja econômico, seja social, cai por terra em nome de Jesus. Cai por terra em nome de Jesus. Esta igreja é feita de gente lavada pelo sangue do Cordeiro, ricos e pobres, pessoas de todas as etnias, pessoas de toda classe social, pessoas de toda classe econômica, se reúnem para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Eu conclamo você nesta noite a estar conosco nesta santa ceia, nessa dimensão, porque eu estou sendo exortado, você está sendo exortado a não viver de partidarismo, a não viver de ritualismo e a não viver de esnobismos, mas a vivermos para a glória do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, para a glória do seu nome, em nome de Jesus.